Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. O tema da noite de hoje é depressão e suas consequências físicas, psicológicas e espirituais. O expositor da noite será o nosso irmão André Luiz de Oliveira. Os avisos da noite de hoje: temos pizza frita e refrigerante depois da palestra. O outro aviso: ainda temos agendas do ano de 2022 para venda na secretaria no valor de R$30. E o último aviso é: o nosso passe continua sendo passe coletivo aqui no salão. E aí nós pedimos que a todos os passistas presentes que nos ajudem na hora da vibração, na hora da prece final. A página inicial de hoje é a mensagem 75 do livro Vinha de Luz de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A passagem do Evangelho está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 6. Esperança, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação luminosa declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, meus irmãos, vamos agora nos preparar para o início dos trabalhos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e, de acordo com essa leitura, nesse início de semana, que tenhamos esperança em dias melhores, na certeza de que Deus, que é soberanamente justo, bom e misericordioso, não nos desampara.
nos dando a certeza de que seremos vencedores. Oremos ainda pela paz mundial. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todos. Boa noite. É uma grande alegria eu retorno aqui no Caminho da Luz. A minha última palestra aqui foi o dia do fechamento, para a pandemia, 2 anos mais ou menos, tem isso, 2 anos e 1 semana. O assunto que nós escolhemos para falar é um assunto assim de grande importância, não só na área científica, na área médica, como também na área doutrinária. Então nós vamos discorrer o tema com alguns conceitos científicos e o que a doutrina espírita, que é essa doutrina que todos nós abraçamos, tem de... o que a doutrina tende a nos dar, nos orientar quanto situações de depressão. Então, o tema é a depressão e as suas consequências, tanto na parte física, no corpo físico, quanto na mente e quanto aos aspectos espirituais. A Organização Mundial de Saúde, ela refere de que a depressão é o mal do século. Raríssimas são as pessoas que estão encarnadas no plano físico, neste planeta de provas e expiações, que não passaram por algum momento, ou alguns dias, semanas, meses, anos, com a depressão. São raras as pessoas que ainda não tiveram, pelo menos, alguns sintomas desta doença psíquica. Então, ela é caracterizada como um transtorno mental, que tem como característica básica a aversão à atividade. Ou seja, o deprimido, ele tem uma aversão às atividades. Ele perde o que nós chamamos, dentro da medicina, o elan vital. Essa alegria que nós temos de levantarmos, de termos alguma coisa para realizar naquele dia, ou depois da manhã, ou no final da semana, é a nossa força motriz da nossa vida, é a esperança, é aquele momento, ou algumas atribuições, algumas tarefas que nós programamos para daqui a pouco, isso que nós consideramos como elan vital. O deprimido não, o deprimido ele perde, ele não se programa. Não há programação a curto, médio e longo prazo dentro da mente do depressivo. Por isso que ele perde, ele tem uma aversão à atividade. Outro conceito, pela psiquiatria, ela diz que a psiquiatria conceitua a depressão como uma doença crônica recorrente, quer dizer, você pode ter fases de depressão e de melhora, por isso que ela é considerada uma doença recorrente, que produz alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. Então, o depressivo, ele perde a esperança, a confiabilidade de alguma coisa que está a surgir na sua vida. Então, é importante o médico clínico, que acompanha os pacientes, ter sempre em mente no sentido de identificar e tentar corrigir, o mais rápido possível, porque a depressão ela pode ser muitas vezes superficial, moderadamente profunda e muito profunda, a ponto de que alguns pacientes não conseguem
restabelecer em uma das suas encarnações. Então, em resumo, a depressão ela gera alteração do humor. Então, aquele paciente sempre alegre, sorridente, né? Harmonioso, gentil, né? Piadista, risonho no departamento onde ele trabalha, ou vizinho da rua, uma coisa. De repente, aquele indivíduo ele muda totalmente o seu humor, tornando-se introspecto, triste, senho pesado, poucas palavras, distancia dos amigos, dos familiares, com grande alteração do humor. Desesperança, ele perde a esperança. E tristeza profunda. Essa é praticamente a tríade da depressão. Outro conceito também, ela é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, como eu falei há pouco, gerando angústia e, sobretudo, prostração, algumas vezes sem um motivo aparente. Prostração é o quê? Um indivíduo que era ativo, trabalhador, né? Ele era um indivíduo que tinha atribuições, de repente ele vai para o leito, fica só dormindo, fica só em casa, tristonho. Essa é a característica do depressivo. E alguns sintomas, né, e algumas características que a depressão afeta. Primeiro, os pensamentos. O deprimido, em regra geral, é um pessimista. Muitas vezes, atitudes pessimistas já são os primeiros sintomas da depressão. É o pessimismo. Até altera o comportamento, os sentimentos, tira do paciente a sensação de bem-estar, né? E altera muito o ritmo da vida em comum desses pacientes. A medicina, ela divide, né? Não sei se vocês sabem, em 8 tipos de depressão. Nós temos 8 tipos de depressão. O primeiro tipo é ansiosa. É um indivíduo que tem preocupação excessiva, tem pânico, a ansiedade acompanhada de pânico, que a sensação muitas vezes são crises que aparecem, que afetam as pessoas, e as pessoas perdem o sentido, perdem assim, o controle da sua vida. Um grande descarga de adrenalina. Então, esses pacientes, em surto de pânico, desenvolvem aumento de pressão arterial, taquicardia, que é a aceleração do coração, tremores, palidez, suor frio e uma sensação total da perda do controle. Esses pacientes costumam desenvolver a chamada depressão ansiosa, porque eles muitas vezes se neutralizam profissionalmente, com medo das crises. O segundo tipo é a mista. Os pacientes têm pensamentos acelerados, sinais de grandiosidade, megalomania. Você ouviu falar no megalomaníaco, né? Então, esse tipo de depressão mista aparece com isso. Tem a depressão melancólica, né? Que são, em regra geral, acompanhadas de um nome que chama-se anedonia. O que é anedonia? É incapacidade de sentir prazer. Esse tipo de depressão melancólica é uma das mais graves, mais difíceis de tratar. A pessoa não tem prazer em nada. Se você tem um filme bacana lá, ele vai assistir no Netflix, um programa de televisão, ou um encontro, muitas vezes, de família. Ele perde o prazer nessas reuniões, no assistir o filme, no jogo de futebol que tanto ele gostava, daquele time preferido. Ele vai perdendo o prazer pela vida.
Outro tipo de depressão é atípica, né? Em que o indivíduo se desenvolve uma fadiga física, um cansaço físico inexplicável. Todos os exames laboratoriais, os parâmetros clínicos do paciente estão normais, mas ele tem a depressão atípica, com fadiga, muitas vezes com excesso de sono, excesso de apetite. Tem a depressão psicótica, que é acompanhada de delírios e alucinações. A catatônica, em que a pessoa fica praticamente parada o dia inteiro, 24 horas parada, sem muita atividade muscular. Tem aquela depressão periparto que muitos de vocês provavelmente já tiveram na família, né? E durante a gravidez ou até 4 semanas após o nascimento do bebê, a puérpera pode desenvolver delírios negativos, inclusive envolvendo o recém-nascido e com desinteresse pelo recém-nascido. É a chamada depressão periparto. E tem um outro tipo que é a depressão sazonal. Talvez essa que a grande maioria de nós pode desenvolver. É aquela depressão que surge normalmente no outono, no inverno, e que é caracterizado esses meses por falta de luz. Isso acontece muito no hemisfério norte, né? Onde você só tem claridade solar só 6 meses por ano. Então a escuridão, né? os dias sombrios do inverno, né? O fog, a neblina, isso mexe com o nosso sistema lá cerebral, e as pessoas podem desenvolver esse tipo de depressão. Alguém já sentiu isso? Por exemplo, tem 15 dias de sol, muito bacana, porque nós já estamos acostumados com a luz, né? De repente, fecha o tempo e chove assim 10, 15 dias. Acontece isso muito no verão, né? Às vezes quando tem o verão, chove aqueles dias sombrios, e tem pessoas que a partir do 3º, 4º dia já começa a sentir uma certa tristeza, uma depressãozinha, né? Louco para aquele sol de novo brilhar. Essa é a típica depressão que a gente chama sazonal. Então, muitos sintomas. Eu vou passar aqui rapidamente o que o depressivo normalmente tem. O humor deprimido, que falamos há pouco, né? De vida era alegre, contente, correndo atrás, construindo a sua vida, construindo a sua família. De repente, aquilo é como se anulasse tudo e o humor dele volta ou torna-se totalmente tristonho e deprimido. Falta de interesse ou motivação, incapacidade de aproveitar as coisas nos momentos, né? O que mais a gente faz na vida, né? Final de semana, estamos com os amigos, encontro com os familiares, a gente aproveita o momento. Isso é um fundamental. A pessoa não deprimida, ela sempre curte, né? Entre parênteses, curte todos esses momentos. O depressivo não. Ele é incapacidade de aproveitar. Muitas vezes ele está no ambiente, está participando, mas ele está triste. Ele está sem a emoção. Falta de prazer, como eu falei há pouco, característica da depressão melancólica, que é a anedonia. Ele não vê prazer em nada na vida. Tudo é sombrio. Ele começa a ver o mundo tudo em preto e cinza, sem colorido. Apatia, é outra manifestação. Irritabilidade, em regra geral, a depressão começa com irritabilidade. Ansiedade e nervosismo está presente em praticamente todo depressivo. Preocupação excessiva, a gente vê muito isso no depressivo. Concentração e atenção reduzidas. Muitas vezes a depressão começa com a incapacidade de você pega um livro para ler, uma página, um romance, você lê e não consegue concentrar, ter atenção naquilo que você está lendo. A mente está dispersa. Isso é uma característica também da depressão. Dificuldade de memória, às vezes memória frágil, memória curta, esquecimento constante, já é um sinal de depressão. Pacientes indecisos,
muito comum a depressão começar com isso. Ele fica indeciso, né? Chega numa loja, ele vai comprar, ele não sabe a cor que ele vai levar, né? Muita indecisão. Tem pessoas que já têm essa característica, mas quando ele se deprime, triplica essa característica de indecisão. Vocês conhecem alguém assim na família? Amigos? São pacientes indecisos, né? Vai numa loja e eu quero comprar esse micro-ondas. Mas que marca que é boa? Aí começa a ter negócio. Acho que eu não vou comprar isso não. Aí liga com um amigo, o que você acha da marca tal? Ele indeciso, aí chega, vê o valor, mas esse aqui é 200, eu não sei se eu levo 220 ou 110, mas aqueles indivíduos, e aí indeciso, a depressão triplica isso. Então é uma característica também da depressão. Libido reduzido, podemos levar a discussão sexual, é muito comum no depressivo. Hipersensibilidade e rejeição a críticas, é o magoeio, né? A característica do magoeio, ele fica ferido com a palavra, com o acontecimento, ele se magoa, isso é uma característica também que pode estar no quadro da depressão. Dependência de recompensa, faz uma coisa, ele quer ver uma recompensa, né? Ele quer um elogio como recompensa, isso é uma característica também. Perfeccionismo, as pessoas depressivas tende a ter uma tendência ao perfeccionismo, né? Obsessividade por algum assunto, por algum assunto, alguma característica. O indivíduo fica obsessivo só por futebol, ele quer ver futebol 24 horas. Ele é obsessivo por qualquer assunto. É uma característica também da depressão. Culpa excessiva, pessimismo, isso é que eu falei há pouco. Se não tem. Todo depressivo, em regra geral, são pessimistas. É aquela história do pessimista, né? O pessimista vê um copo pela metade, ele diz que o copo está quase vazio, né? O otimista vê o mesmo copo e diz que o copo está quase cheio. Isso depende muito da forma de você olhar, de como que está o seu temperamento, o seu controle mental. Então, o depressivo, normalmente, ele é muito pessimista. Normalmente é desesperado, se desespera por qualquer situação, sentimento de desamparo, né? Eles desenvolvem muito comentário que estão desamparados, né? É a chamada vitimização. Eles se vitimizam muito, né? Distorções cognitivas, né? Eles sempre dizem, eu não sou amado, ninguém olha por mim, minha família me abandonou. Eles se vitimizam muito, é uma característica também do depressivo. Preocupação consigo mesmo, isso pode estar exacerbado. Hipocondria, isso é o que a gente vê mais nas salas dos gabinetes de consultórios médicos. É hipocondria. É o indivíduo cismado que está com determinada doença. E se um amigo infartou, ou um artista de cinema infartou, morreu súbito, ou um indivíduo da mídia, ele corre lá para o consultório para ver se ele não está com aquilo. É a chamada hipocondria. Ele começa a desenvolver uma doença psicossomática, né? E isso desenvolve, é muito comum no depressivo. Autoestima baixa também acontece. Sentimentos de inutilidade, aquele indivíduo que acha que a vida acabou, ele é inútil, tá? Não serve para nada, para fazer o trabalho, se isola. Isso é uma característica também da depressão. Pensamentos de ferir outras pessoas e o pensamento de morte. É muito comum, né, no depressivo a vontade da autodestruição através do suicídio. E nós espíritas sabemos que o suicídio é triste ilusão. Por quê? Porque somos seres imortais. Em cada veículo físico-psicossomático, existe um modelo organizador biológico, que é a nossa alma, né? É o nosso espírito envolvido pelo perispírito. E que nós sabemos que a vida continua. Continua plena além da morte do corpo físico. Então, o suicídio, quer dizer, que é a autodestruição, que é muito comum no depressivo, né, é uma ilusão, porque o espírito dele se destrói, mas ele continua sentindo que ele está vivo.
E todas as consequências podem acontecer. Então, a literatura, eu vou mostrar daqui a pouco alguns livros, né, que tem um conto, relato dos espíritos que suicidaram. Aqui uma quantidade enorme, outros sintomas, né? O choro fácil, o depressivo chora fácil, ele vê um filme, ele chora fácil, ele vê essas reportagens que estão passando aí pela guerra, que são cenas realmente, né, tristes. Então ele chora com muito mais facilidade, vê um filme triste, eles podem ter ataque de raiva, eles têm muitas vezes o comportamento do workaholic, vocês já ouviram falar nisso. O workaholic é um indivíduo que trabalha incessantemente, ele é viciado no trabalho, né? Então, às vezes, ele adquire uma obsessividade pelo trabalho, e atrás disso tudo está a depressão. Então, tem uma quantidade enorme de outros sintomas, né? E aqui a característica do diagnóstico, como é que o médico ele faz o diagnóstico de depressão? Aqui nós temos 9 itens, se tiver 5, por exemplo, desses itens, já está diagnosticada a depressão. Por exemplo, insônia, falta de sono, ou a hipersonia, o excesso de sono. Esse é um dos dados que é muito comum. Por exemplo, fadiga, perda de energia, 2. Se ele tiver prazer diminuído pelas coisas, 3. Humor deprimido, 4. Se tiver uma diminuição da capacidade de pensar ou concentrar, 5. Já são 5 sintomas de depressão. Então, o médico, muitas vezes, ele faz o diagnóstico de depressão baseado nesses 9 critérios. Tirando 5, você já faz o diagnóstico de depressão. Então, a grande pergunta, por que se deprime? Por que nós nos tornamos depressivos? Existem 3 causas básicas. As orgânicas, as sociais e as espirituais. Aqui nós vamos comentar rapidinho aqui, antes de darmos alguns exemplos. Por exemplo, causa orgânica. Hoje se sabe que a serotonina, que é uma substância produzida no cérebro, ela é responsável pelo prazer, pela nossa alegria, pelo elan vital. Então ela é produzida em quantidade menor do que o normal, a pessoa vai perdendo o humor, vai perdendo a vitalidade, vai se tornando depressiva. Queda na noradrenalina, que é uma outra substância também, a dopamina. Pacientes que têm doenças da tireoide, que é uma doença muito comum entre as mulheres, que é o hipotireoidismo, né? A tireoide vai desligando, ou secundário a tireoidite, ou outras causas. Então, o hormônio tireoidiano vai sendo produzido em quantidade menor, a pessoa vai ficando depressiva. Então, às vezes, uma depressão orgânica, o médico que vê uma pessoa mais deprimida, a primeira coisa que ele pensa é checar a tireoide. E como é uma doença relativamente comum, principalmente entre as mulheres, e muitas depressões na mulher estão vinculadas, tratando, repondo o hormônio tireoidiano, essas mulheres melhoram fisicamente, inclusive a depressão. O diabetes também é uma doença comum que pode gerar depressão. O alcoolismo está sempre acompanhado, estou falando do alcoolismo pesado, não o alcoolismo etilista social, que bebe sexta, sábado, domingo, ou só sábado, domingo, ou só no domingo. Estou falando do etilismo pesado, o dependente. Esse, normalmente, o álcool, ele é uma substância que induz a depressão, tá? Por produzir menos, induzir a produzir menos serotonina. Pacientes dependentes de drogas, principalmente a cocaína, né, o crack, e a maconha, são drogas que geram com certa frequência a depressão. E alguns casos de demência, porque a demência ela pode já começar com a depressão. Muitas vezes, o primeiro sinal de uma demência de Alzheimer, uma demência vascular, pode ser já a depressão, a perda do interesse pelas coisas da vida. E as causas sociais? É muito comum de vir tornar-se depressivo por estresse psicossocial, por uma perda do ente querido, né? Quantos de nós já nos deprimimos
pela perda de um filho, de um pai, da mãe, de um irmão. Isso é muito comum. O enlutamento, né, que é aquela posição que o indivíduo se coloca frente a uma tristeza profunda por perda de um ente querido, o enlutamento, em regra geral, ele vem acompanhado de depressão. Perda de emprego, separação conjugal, a solidão, né? A gente vê muito isso em casal. Os filhos crescem, às vezes o indivíduo tem uma casa confortável, grandes filhos crescem, vão estudar fora, casam, é a chamada síndrome do ninho vazio. Né? Quem já passou por isso sabe que é uma situação muito difícil, a síndrome do ninho vazio. Isso é uma das causas comuns de depressão e de tristeza. Tá? O paciente, por exemplo, insatisfeito com as coisas, ele está insatisfeito com a casa onde mora, ele está insatisfeito com o bairro onde ele mora, ele está insatisfeito com o emprego que ele tem, com o salário que ele tem, na cidade onde ele mora. Então, a insatisfação, que é uma das coisas hoje muito comum entre nós, que somos espíritos, que estão no mundo de prova e expiação, é uma causa comum de depressão. É a insatisfação. A mulher está insatisfeita com o seu corpo, o homem está insatisfeito com a sua dignidade, com o salário que ele recebe, insatisfeito no emprego, ele está insatisfeito com a família, insatisfeito com o vizinho. Então, várias condições de insatisfação tornam as pessoas mais tristes e depressivas. Pais com filhos problemas, filhos que saem para trabalhar em outros países, quem já não passou por isso? Já tive na família, exemplo. Foi uma tristeza em geral, depressão. Tive uma irmã que o filho foi para os Estados Unidos, ela ficou muito triste, muito depressiva. Né? E hoje nós sabemos que os filhos não são nossos, os filhos são do mundo. Né? Os filhos nossos são do mundo. Temos que criá-los, educá-los, evangelizá-los e eles são do mundo. Então, muitas vezes, falta a compreensão das leis de causa e efeito, as leis espirituais universais, das pessoas, porque elas se deprimem. E hoje a coisa está tão fácil, né? Você pode WhatsApp, você pode conversar já em tempo real, aí, em qualquer lugar do mundo você tem. É claro que não é a mesma coisa que você está com uma pessoa, mas pelo menos dá para matar a saudade. Você imagina 150 anos atrás. Meu bisavô que saiu lá de Portugal, de Vila Real, Trás-os-Montes, ele, mulher e 2 filhos. Com a mão na frente e outra atrás, conforme a gente diz lá no interior de Minas. Né? Fui lá para o interiorzão de Minas, já tinha uma profissão de barbeiro, começou a cortar cabelo, aquela vida simples, muito humilde, mas teve que deixar todo o pai, a mãe, irmãos, e depois nunca mais. Isso é muitas vezes triste. Isso é tristeza. Esses nossos irmãos lá na Ucrânia, vocês estão acompanhando as reportagens, deixa tudo para trás. Estava ouvindo uma reportagem com uma senhora, seus 50 anos, que o marido ficou e 2 filhos adolescentes não, já tem mais de 18 anos, para lutar. E ela foi sozinha para lá na Polônia, sozinha. Alguns familiares já tinham morrido, desencarnado no bombardeio. Isso aí que eu acho que é causa social extremamente dramática para você se deprimir. E tem as causas espirituais. E nós, na doutrina espírita, sabemos que a grande maioria, talvez quase a totalidade das depressões, fugindo a essas orgânicas que eu falei, mas a maioria das depressões são por influência dos espíritos em nosso pensamento. Porque os espíritos disseram a Kardec perguntou, influem os espíritos em nossos pensamentos? Resposta, muito mais do que pensar. Influem tanto que muitas vezes eles é que podem ordenar todo o seu mecanismo psíquico. Então a pessoa depressiva, em regra geral, tem ali um inimigo, um irmãozinho, né, de outras vidas,
que não foi bem resolvida esse relacionamento. Então o espírito vem, acopla no campo mental e fica ali sugando as energias da pessoa. Então a obsessão espiritual é uma das causas muito comuns da depressão, né? Outra coisa que deprime muito as pessoas é a falta de compreensão das coisas, principalmente a compreensão desta grande lei espiritual, que é a lei de causa e efeito. Nós sabemos que todo efeito tem uma causa. Nossos sofrimentos de hoje, as nossas aflições, podem ter causas nessa existência, mas a grande maioria das nossas aflições e sofrimentos tem causas em vidas passadas. Então, é o conhecimento da compreensão das coisas que torna a pessoa mais triste. Desconhecimento das leis divinas. Outra coisa que torna a pessoa triste com mais facilidade, agressiva, é a falta de espiritualidade, de religiosidade. Isso pode contribuir, pode. Hoje já tem, a ciência está mostrando que as pessoas mais espiritualizadas, religiosas, elas conseguem, não muitas vezes a cura, mas conseguem trabalhar com maior resiliência dos sofrimentos físicos, espirituais e psicológicos. Então, a falta de espiritualidade gera na pessoa a resistência a orar. Ela não tem a fé na oração. E hoje nós sabemos, somos cristãos e espíritas, nós sabemos que a oração, ela exerce um mecanismo muito importante na nossa vida. Ao orar, ao mentalizar, ao pedir ao seu mentor espiritual uma ajuda, você está fazendo uma ligação direta à distância. E dependendo da fé que você ora, o sentimento que você tem no coração, já de trabalho, de expurgar, né, aqueles inimigos seculares que nós temos, como egoísmo, orgulho, vaidade, etc, etc. À medida que a gente vai se transformando moralmente, as nossas preces passam a ter uma força muito maior, muito grande, podendo inclusive trazer grandes modificações na nossa vida. Então, muitas vezes, a pessoa que não sabe orar, que não tem fé, que não tem espiritualidade, religiosidade, ela, ao se deprimir, ela fica mais difícil de sair do fosso. E isso é um mecanismo hoje comprovado, inclusive pela ciência, de que as pessoas que oram, que frequentam templos religiosos, que têm mais espiritualidade, elas conseguem atravessar as doenças, né, com maior resiliência, com maior resignação. Outra ausência do amor ao próximo e da caridade cristã é uma das causas também que geram nessas pessoas a dificuldade de sair do quadro da depressão. Muitas vezes são pessoas orgulhosas, egocêntricas, muito ligadas às coisas materiais, às coisas transitórias, agarrado na família, agarrado nos bens. E isso, quando desenvolve a depressão, elas não conseguem se livrar, elas não têm mecanismos espirituais para a sua melhora. Vou dar um intervalinho aqui e passar um filme para vocês. Depressão na adolescência. A maioria das pessoas jamais entenderia se eu falasse agora. O quanto é imensa a minha vontade de desaparecer. Já não faz diferença se é dia ou noite. O peito pesa e a culpa aumenta, enquanto a cama vence a pouca força que me resta. As horas pesam junto com os meus olhos. E eu me pergunto por que estou aqui. Just getting by.
pessoas trocam de lugar com a sensação de vazio. Minha autoconfiança e minha autoestima se despedaçaram. Eu só conseguia perceber as sombras negativas dentro de mim. Meu rendimento no trabalho caiu. Minha concentração simplesmente se foi. Por mais que eu tente, nada faz sentido. Diversão, conversas, pessoas. Disfarçar o que se passa dentro de mim demanda cada vez mais um grande esforço. De repente, tudo ao seu redor passa rapidamente e você se encontra vivendo em câmera lenta. A depressão parece um caminho sem saída, mas não precisa ser assim. Procure ajuda. Ofereça ajuda. A Organização Mundial de Saúde, ela está muito preocupada com a depressão e suicídio em criança e adolescente. É altíssima incidência. E quantos famosos que nós conhecemos já se deprimiram? Fábio de Mello, por exemplo, tarefeiro na Igreja Católica, o soldado do Cristo, Padre Marcelo, passou por uma depressão terrível, vocês lembram? Perdeu mais de 30 ou 40 quilos. Um tarefeiro do Cristo. Muitas vezes, inimigos espirituais do trabalho dele sugaram e geraram nesses elementos, essas pessoas que trabalham no cristianismo, uma influência espiritual. E outros famosos que se deprimiram, que suicidaram, que nós conhecemos na história. Muitos deles. Artistas, blogueiros, pessoas que entraram pelo caminho das drogas. Mas por que as pessoas cometem suicídio? Normalmente são depressivas. Por que eles procuram o caminho do autoextermínio? Tem vários fatores. Materialismo, a solidão, o desinteresse, a violência, maus tratos, perdas afetivas. Isso aí esse assunto está ali no seminário, uma manhã e uma tarde para a gente discutir isso. Mas na pergunta 943, Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que não justifiquem? De onde que vem, às vezes, o desgosto pela vida? A resposta: da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Ou seja, a pessoa tem tudo na vida, de repente se deprime. Acabei de mostrar alguns artistas aí de Hollywood, cinema, pessoas riquíssimas que tinham patrimônio, mas ficaram tristes, depressivos, e buscaram suicídio, autoextermínio. Então, muitas vezes, essa facilidade das coisas, a riqueza, gera na pessoa ociosidade e falta de fé. E a saciedade. O homem tem direito de dispor de sua própria vida? Kardec pergunta aos espíritos. Pergunta 944. Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, as pessoas que se autoexterminam transgridem a lei de Deus. E muitos livros nós temos hoje falando sobre isso. Esse é um livro maravilhoso do Andrew Solomon, é um repórter, ele era repórter do New York Times, dos Estados Unidos, que ele desenvolveu uma depressão por 10 anos. E ele escreveu um livro, o que ele sentiu, o que ele passou na depressão. Ele colocou o nome do livro como O Demônio do Meio-Dia, onde ele tece a sua experiência
o que é realmente a depressão. Muito interessante. Na literatura espírita, e existem dezenas de livros, eu recomendaria para vocês a Memórias de um Suicida. Alguém já leu esse livro? Memórias de Suicida? Eu recomendo, interessante. Da Ivone Pereira. A Ivone, como vocês sabem, é um espírito de suicídio. Algumas reencarnações ela suicidou e veio com a missão, pela sua mediunidade, em transcrever o pensamento de alguns mentores espirituais. E todos os livros dela estão relacionados ao suicídio. Na coleção dela, você tem aqui ó, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Númias. É praticamente um livro seguindo o outro, com reencarnações dos mesmos personagens. Quem tiver interesse em ler, né? O Rony, nosso orador espírita aqui da região, nos brindou com esse livro Vida Futura também. Muito interessante, que ele fala sobre o suicídio. Tem um trabalho muito interessante aqui do movimento espírita sobre também prevenção do suicídio. Todos vocês viram o filme de Kardec? Quem viu o filme de Kardec? A maioria, né? Então eu vou passar algumas cenas só para a gente lembrar, para ilustrar o nosso tema de hoje. Vocês lembram muito bem aquele general, né, que ficou sozinho, desamparado. Ele ia lá para a porta da Kardec, distribuía um lanchinho, né, uma comida. Ele era praticamente um mendigo de vida de rua, e ele estava sempre lá pegando a comidinha dele, né? E falava para Kardec que a vida dele estava inútil, ele não tinha satisfação, ele estava numa anedonia, né? Desinteresse total pela vida, e estava com vontade de suicidar. Aí Kardec mandou o livro dos espíritos para ele. Vamos ver o que acontece? Vai, general. O livro que eu li, o senhor passou os olhos? Como lhe pareceu? Não faz todo sentido. Mentira. Por favor, meu amigo, não faça isso. Eu seja preso pelo Senhor. Não é isso que tem o livro. Nós nos conhecemos há tanto tempo, o senhor nunca me disse uma palavra. Por favor, meu amigo, não faça isso. Eu compreendo que as coisas podem não ter sido como o senhor esperava, mas a vida é um campo de aprendizado e ela não acaba. Acredite em mim, ela não acaba. Isso que o senhor pretende, isso não adianta. Por favor. Vocês imaginam a frustração de Kardec, né? Foi uma provação que ele passou para esse moço, para esse homem. Fez tudo para ceifar essa vida, mas não conseguiu. Nós já passamos por experiência, muitas vezes eu já tive experiência mais ou menos igual. Pessoas que tinham ideia, pacientes com ideia de suicidar. Joguei tudo que eu pude de argumentação doutrinária, de riscos, o que ia acontecer, mas não adiantou nada. As pessoas desencarnaram. Olha o que aconteceu alguns dias ou semanas depois. Eu gostaria de iniciar a sessão de forma diferente. Deixar de lado a razão que pauta os nossos trabalhos. Que possamos todos pedir pelos suicidas. Ele já me incorporando. Observa o movimento das mãos.
ao movimento das mãos. Agradecendo por todos os alimentos que proporcionam ao meu corpo. E agora? A minha alma. Tenho pedido a Deus. Tem misericórdia dos que nunca foi imaginado. Mas foi sim. Um suicídio. Muito interessante esse ensinamento. Bom, e finalizando, como é que nós podemos tratar a depressão? Né? Existe na área médica, na área da psicologia, da psicanálise, né? Da psicoterapia. Temos recursos da farmacologia, que são os ansiolíticos, os antidepressivos, e hoje a ciência tem proporcionado descobertas de medicamentos fantásticos para a depressão, inclusive tirando os pacientes dos quadros graves depressivos. Nós temos que reconhecer que a ciência avançou muito, mas é na espiritualidade, né? Na importância da prece, na confiança do passe magnético, no mecanismo da desobsessão, o estudo doutrinário proporcionando a reforma íntima. O que é reforma íntima? É você começar a melhorar, tirar dentro de você aqueles inimigos de percurso que todos nós trazemos de outras existências, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a soberba, a irritabilidade e outros inimigos. A fé é importante, né? A crença em Deus, a crença nos mentores espirituais, a certeza que nós não estamos sozinhos nessa jornada evolutiva, que temos os companheiros espirituais ao nosso lado, nos orientando, nos incluindo, nos informando, nos tranquilizando. É isso que normalmente o depressivo precisa ter. E confiar sempre. Essa é a grande mensagem da nossa palestra de hoje. Confiar sempre. Confiar em quem? Os mentores espirituais, no Cristo, nosso modelo guia, em Deus, nosso Pai poderoso, que nos ajuda, e sabemos que Deus nunca erra. Ele nunca erra. Tudo que passamos na nossa vida, todo efeito, todo o sofrimento, todos os nossos desequilíbrios, as nossas dificuldades estão relacionadas intimamente ao mecanismo de causa e efeito. Por isso que nós devemos confiar sempre. Estejam sangrando, segue para frente, erguendo a orgulho celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite, hoje
É possível que a tempestade te amarfe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Não te esqueça que amanhã será um outro dia. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Essa frase de Kardec está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4. Calma e resignação. São duas palavras importantíssimas na nossa existência. E, sobretudo, a confiança no futuro. Confiar sempre, isso é muito importante. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, a proteção necessária para as nossas vidas. Que Ele possa nos orientar através dos seus mentores espirituais, nos incluindo pensamentos bons, de calma, de resignação, de trabalho, de caridade e de auxílio ao próximo. Pedimos também por todos aqueles irmãos que saíram da sua vida física através do autoextermínio, dos espíritos, dos suicidas, que eles possam, nesse momento, receber as nossas vibrações nessa casa. Pedimos por todos aqueles que sofrem nessa guerra atual. E Jesus, nosso mestre, governador, Ele está atento, com certeza. E Deus, o nosso Pai, o Criador, nunca erra. Tenhamos muita fé, calma, resignação e confiando sempre nos nossos mentores e nos nossos irmãos do outro lado. Que assim seja. Muita paz para todos.